Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. E hoje eu vou falar um assunto para vocês muito importante. É sobre a lei de Deus. Todo cristão deve guardar a lei de Deus. A lei de Deus é o caráter de Deus. Você não guarda a lei de trânsito? Se você passa um sinal vermelho, o que vai acontecer? Um acidente. Se você vê uma placa numa pista que tem que correr 70 por hora, se você correr 90 por hora, o que acontece? A consequência vem. Você vai receber uma multa. E as leis de saúde? Se o médico te dá um tratamento e você não faz o tratamento direito, as consequências vêm. Você pode ficar muito doente e chegar a morrer. Então, as leis de nosso país, a de saúde, a de trânsito, tem que ser obedecida. E a lei de Deus? Tem que obedecer ou não? Vamos ver o que a Bíblia vai dizer sobre a lei de Deus. Antes da gente iniciar esse tema, vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por esse começo de semana. Te agradecemos, Senhor, por estarmos vivos, com saúde. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, que vamos abrir a Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, que o Senhor deixou a Sua lei para ser obedecida. Que o Senhor nos guie agora, com o Teu Espírito Santo, e nos dê um entendimento sobre esse tema. Perdoe os nossos pecados. Aumente a nossa fé. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos e irmãs em Cristo, vamos ao tema, a lei de Deus. Eu queria estar falando para vocês agora aqui sobre Gênesis, capítulo 2. Que Deus, quando criou Adão e Eva, Ele deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden, no meio do jardim. E aqui em Gênesis, capítulo 2, verso 17, diz assim: Deus deixou esse direito de escolha para Adão e Eva. Deus disse assim: mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comer, certamente você morrerá. Então, esse foi o aviso que Deus deixou para Adão e Eva. Se vocês comerem desta árvore, vocês morrerão. Era uma escolha para Adão e Eva, que Deus deixou essa árvore no meio do jardim. Quando nós fomos para Gênesis, capítulo 3, aqui fala o relato da queda. Adão e Eva viviam no jardim do Éden. Eles ficavam nus, não sentiam vergonha. Quando eles estavam no jardim do Éden, não tinha o pecado lá. Eles não sentiam dor, não sabiam que era o pecado. Mas aqui agora em Gênesis capítulo 3, diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. O verso 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos abrirão
e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então o que Deus falou para Adão e Eva? Não comerem do fruto. E Adão e Eva fizeram suas próprias escolhas. A serpente que estava falando era Satanás, que entrou dentro da serpente. Satanás que fez Eva cair em sua tentação. Eva comeu do fruto e deu para seu marido. E eles escolheram as suas próprias escolhas. Qual que foram as consequências que Adão e Eva receberam? Eles foram expulsos do jardim do Éden. Nós temos as nossas próprias escolhas. Você faz as suas próprias escolhas. Você escolhe a bênção ou a maldição. O que Adão e Eva escolheram? A maldição. Eles comeram do fruto proibido, que Deus proibiu para eles comerem. Eles ouviram a serpente, a cobra, que era o diabo, que entrou dentro de uma cobra. Deus não fez os animais falarem. Os animais não falam. Eva, ela preferiu ouvir a voz do diabo, que é Satanás, que estava dentro da serpente. Escolheu comer do fruto. Então, nós fazemos as nossas próprias escolhas. O que você escolhe? A bênção ou a maldição? Você escolhe sua própria escolhas. Agora nós vamos para Deuteronômio, capítulo 29. Capítulo 29. Verso 19. Olha o que a Bíblia diz. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Então Deus deixou o que para nós? As escolhas. O que você escolhe? Você escolhe a vida ou a morte? A bênção ou a maldição? É vocês que vão escolherem. O que vocês querem escolher? Deus deixou para vocês escolherem a vida ou a morte. Agora nós vamos para Salmos, capítulo 19. Vamos lá para Salmos, capítulo 19. Versos 7 e 8. Olha o que diz aqui. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria aos corações. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Quando nós escolhemos a bênção, nós somos abençoados por Deus. Quando você obedece à lei de Deus, você é abençoado. Nada te vai acontecer, porque a lei de Deus é perfeita. Agora, se você escolhe a maldição, as consequências vão vir sobre você. Como Adão e Eva escolheram comer do fruto e foram expulsos do jardim do Éden. Deus deixou a gente com direito de escolha. Qual escolha você vai fazer? Você vai escolher a lei de Deus para você ser abençoado? Ou você vai escolher a maldição? É para se pensar.
porque a lei de Deus é perfeita. Ela revigora a alma. Agora vamos para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, dos versos 8, 9 e 10. Fala da lei. Olha o que diz aqui. Sabemos que a lei é boa, se alguém usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, os que juram falsamente, e todo aquele que se opõe à sã doutrina. Então, se você obedece à lei, você é uma pessoa justa. A lei foi feita para os transgressores, que transgridem a lei, que cometem pecado, que matam pai e mãe, que são homicidas, que são mentirosos, que juram falsamente, que fazem falso testemunho. A lei foi feita para os transgressores, para os que praticam a maldade, que escolhem a maldição. Agora vamos para 1 João. 1 João nas cartas. Olha o que diz lá em João, capítulo 2, versos 3, 4, 5 e 6. Olha só. Sabemos que conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Quando nós conhecemos Jesus, nós obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Jesus, falando de Jesus, quando Jesus esteve aqui na terra, ele obedeceu os mandamentos de Deus. Jesus, quem obedece os mandamentos de Deus, tem o amor de Deus em seu coração. E Jesus obedecia os mandamentos de Deus. Nós devemos andar como Jesus andou, obedecendo os mandamentos de Deus. E aqui em João, 1 João capítulo 3, verso 4, olha o que diz aqui. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Se você comete pecado, você está transgredindo a lei. Então você é um transgressor da lei. Vamos para Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Olha o que diz aqui na Bíblia. Romanos, capítulo 7. Depois eu vou ler o verso 7 e o verso 16. Olha o que diz aqui no verso 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que o pecado a não ser por meio da lei. Então, a lei mostra o pecado para você. Se você mata, você é um transgressor da lei. Se você
desonra pai e mãe, você é um transgressor da lei. Se você adultera, você é um transgressor da lei. Está lá em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Lá são as leis de Deus. Lá também fala do sábado. O sábado está na lei de Deus. Leia lá os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Agora vamos para Tiago. Para Tiago. Tiago, capítulo 1, dos versos 8, 9, 10 e 11. Olha o que diz aqui na Bíblia. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz, ame seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então, se você não adultera e você mata, você se torna transgressor da lei. E o verso 12. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você permanecer no pecado, não se arrepender, não se entregar a Jesus, o juízo de Deus vai vir sobre aquela pessoa, porque aquela pessoa é transgressor da lei, não quer se arrepender. Ela vai, eu vou matar mesmo, eu mato mesmo, quero matar e vou continuar matando. E não se arrepender, vai ser julgado pela lei da liberdade. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. Um verso que eu lembrei aqui. Vamos para Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Olha o que diz aqui na Bíblia. Eclesiastes, capítulo 12. Capítulo 12. Versos 13, que diz aqui, verso 13 e 14. Agora que já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Porque Deus trará o julgamento, tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então, é o dever de todo homem obedecer os mandamentos de Deus. Eu não preciso, não precisa guardar o sábado. Se você tropeça num só mandamento, se torna culpado de todos, como eu li lá em Tiago para vocês. O sábado não precisa guardar, precisa guardar. Eu vou estar preparando para vocês, fazendo um vídeo sobre o sábado. Eu vou falar para vocês sobre o sábado. O sábado é para ser guardado, sim. Está nos mandamentos de Deus. Está na lei de Deus, que é o dever de todo homem. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Eu cometo adultério escondido. Eu faço escondido. O juízo vai vir sobre você.
você vai ser julgado se você não se arrepender. Eu desonro meu pai e minha mãe. Aí você vai ser julgado. É a lei de Deus. Se a gente obedecemos à lei de Deus, nós somos abençoados. Se você não obedece à lei de Deus, você é amaldiçoado. Você é um transgressor da lei. Agora vamos para Apocalipse 14, 12. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, verso 12. Olha o que diz aqui na Bíblia, 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aqui está a perseverança dos santos. O quê? Que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Todo mundo fala, eu amo Jesus. Jesus está no meu coração. Será que Jesus está no seu coração mesmo? Você obedece à lei de Deus? Será que você obedece à lei de Deus? Vamos para Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versos 17, 18, 19 e 20. Olha o que Jesus falou da lei. Não pense que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinarem aos outros e fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar, ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Se você ensinar a lei errada para a pessoa, não precisa guardar o sábado, não precisa. Você está ensinando errado. Agora, se você ensinar certo, você será considerado maior no reino dos céus. Será grande no reino dos céus, porque você está ensinando a lei certa para os fiéis. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. A lei de Deus é perfeita. Vamos para outro verso, outro capítulo. 1 João, capítulo 5, verso 3, que diz aqui: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados para nós. Nós temos que obedecer os mandamentos de Deus. Se você obedece, você tem o amor de Deus. Se você não obedece, você não tem o amor de Deus. É simples assim. Não é A, não é B, é A. É obedecer os mandamentos de Deus. É a Bíblia que está dizendo para nós que a lei de Deus é perfeita, revigora a nossa alma. Se você obedece, você é uma pessoa abençoada. Tudo vai dar certo para você. Tudo que você fizer, colocar Deus na frente, vai dar certo para você. Mas que seja para abençoar, que seja para amar a Deus, obedecer a Deus. Você ama Jesus? Agora vamos para João capítulo 14.
João capítulo 14. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Olha que Jesus diz aqui, 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se você ama Jesus, você vai obedecer aos seus mandamentos. O amor de Deus vai estar em você. Agora eu te falo, é um direito de escolha sua. Ou você escolhe obedecer à lei de Deus, ou você escolhe viver na maldição. Deus nos deixou com direito de escolha. Você escolhe o que você quer. Só que lembram, as consequências vão vir. O juízo de Deus vai vir nesta terra. Nós seremos julgados perante Deus. Agora, se você permanece em Jesus, você não vai viver no pecado. Vamos lá para 1 João. Eu vou ler esse verso para vocês. 1 João, capítulo 3, verso 5 e 6. Olha o que diz aqui na Bíblia. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Se você permanece em Jesus, você não vai viver no pecado. Agora, se você não permanece em Jesus, você vai viver no pecado. É simples assim. Jesus, ele nos libertou do pecado. Mas o pecado está aí. Você tem que dominar o seu pecado. Como Deus disse para Caim. Caim, o pecado está aí em você, à sua porta. Você tem que dominá-lo. Caim não dominou o seu pecado. Caim, ele pecou. Ele matou o seu irmão Abel. Ele escolheu a maldição. Pecado, como diz em Romanos 6:23, Romanos 6:23, 6, verso 23, que diz aqui: Mas eu vou achar aqui, irmãos, espera só um minutinho. Aqui, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado, ele traz morte. Se você permanecer no pecado, o pecado te traz a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que vocês escolhem? A vida eterna ou a morte? Quem nos pode dar a vida eterna é Jesus Cristo. Em São João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo mundo nele crer e não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, essa foi o tema de hoje, sobre a lei de Deus. Que vocês obedeçam a Deus, andem em seus preceitos, obedeçam seus mandamentos, que vocês vão ser pessoas abençoadas. Por onde vocês andar, vocês serão abençoados por Deus. Eu quero orar por você.
Querido Deus e Pai, te agradecemos por ter a sua lei. Que a sua lei restaura, revigora a alma, restaura a alma. Se nós andarmos em sua lei, nós seremos pessoas abençoadas, pessoas corretas, pessoas dignas. Quem obedece à lei tem o seu amor. E seus mandamentos não são pesados. Pai querido, nos dê sabedoria para guardarmos a sua lei. Nos ajude a cada dia a obedecer ao Senhor. Que seu Espírito Santo esteja em nosso coração, falando aos nossos ouvidos da sua lei. É isso que eu lhe peço, meu Pai, e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, se inscrevam no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber o meu vídeo. É tudo de graça, é grátis. Só se inscrever e compartilhar o meu vídeo para muitas pessoas saberem. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações.